Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos, dê aquele like caprichado, aquele joinha, se gostarem do vídeo, é bem fácil. Lembrando que neste canal eu tenho 7 playlists, são elas como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, educação e cidadania, se eu fosse presidente, e experiências de vida. Todos os assuntos, ou quase todos, abordados nos meus vídeos são baseados nos livros que eu escrevi, 35 ao todo, por enquanto, pretendo escrever mais, 5 dos quais eu já publiquei, o 6º está para sair agora, é um livro infantil. Também, obviamente, as minhas considerações, minhas observações são feitas com base na minha experiência de vida e também na observação do dia a dia do país, das tendências, dos reflexos da pandemia, da falta de governo, que é flagrante. Tem gente que diz que não sei quem não deixa o coitado trabalhar, mas é tudo bobagem isso aí. Ninguém precisa ser deixado trabalhar. Todo mundo que tem um cargo, uma função na vida, se tiver iniciativa, faz tudo. E se o cara for presidente, a maior autoridade do país, aí sim ele tem liberdade, tem dinheiro de imposto aos bilhões, trilhões, não faz porque não quer, não faz porque não tem competência, mas o assunto não é esse. Enfim, isso eu tô careca de falar sobre isso, ó, a prova tá aqui, ó. Tô careca mesmo de falar sobre isso, mas enfim, não adianta nada, é como pregar no deserto. O fato é que, além desse camarada aí, existem algumas centenas, talvez milhares, talvez até milhões de pessoas que não param com mimimi. A gente está com 15, 16 meses de pandemia, desde o início, lá no final de 2019, e os caras não param com o tal do mimimi. É porque a gente precisa trabalhar, porque se não trabalhar não ganha, que o boleto está chegando, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o imposto, tem que pagar o IPVA, tem que pagar o IPTU, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a prestação do carro, a prestação do apartamento. Quanta ingenuidade, pior que isso, quanta mesquinharia. Eu já disse em vídeos anteriores que lá no passado, em março, abril, maio, no máximo do ano passado, quando a gente tinha lá 100, 200 mortos, ou até antes, quando tinha um só pela Covid, se a gente tivesse um governo sério, inteligente, preparado, e se ele tivesse decretado o lockdown total no país, porque autoridade para isso o cara tem, ele não tem capacidade, para não dizer outra coisa. Ele não tem a capacidade, não tem visão da coisa como um todo. Se tivesse sido feito isso, eu até fui bastante didático lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso. Ora, férias todo mundo tira, 30 dias, até mais. Mas vamos botar 30 dias. Se tivesse feito um lockdown lá de 30 dias e permitisse que as empresas lançassem isso como férias dos funcionários, nós não teríamos 303, 304 mil mortos e 12 milhões de contaminados. A gente ia ter lá 3, 4 mil mortos e 12, 13 mil contaminados, talvez 100 mil contaminados. A história seria bem diferente. É uma questão de lógica, uma questão de inteligência, uma questão de capacidade, entender isso. E o que eu não entendo é o mimimi que os caras continuam reclamando de lockdown que está acontecendo hoje em Curitiba, aqui onde eu estou, na minha cidade, ou em algumas outras cidades Brasil afora, e mundo afora também. Os países cujos chefes de Estado
são pessoas inteligentes, capacitadas e preparadas ao redor do mundo, fizeram isso lá no início. E hoje tem país que tem lá 76 casos ao longo da pandemia inteira, 200 casos de morte. Olha a diferença, 304 mil mortos aqui no Brasil. Proporcionalmente, o Brasil é o país que mais morreu gente por conta da pandemia. Por quê? Porque não tem governo. Eu vivo repetindo isso, o país não tem governo. Tem um aloprado que não sabe o que está fazendo lá, ele caiu do caminhão e caiu na presidência. O cara é um perdido, ele não sabe para que lado atira, para que lado olha, para que lado... Enfim. Então, o país sem governo dá nisso. Uma tragédia atrás da outra. E para finalizar, eu vou dizer uma coisa que é óbvia. Não existe economia que cresça num país doente, cujo seu povo corre risco de morte por conta de uma doença contagiosa ou qualquer tipo de doença. Então, é inteligente, é sensato, é prudente, é racional dizer que para que o país volte a crescer, é preciso que todos estejam vacinados. Mas até nisso o cara se perdeu. Quando a Pfizer ofereceu 100 milhões de vacina lá em agosto do ano passado, ele mandou a Pfizer a merda. Disse que não queria, porque não ia assinar contrato draconiano, leonino e o cacete. Enfim. Temos um gênio, esse cara é um gênio. Ele pensa totalmente o contrário da lógica. O gênio vocês entenderam, né? Então tá bom. Então tá dado o recado, espero que tenham gostado. Eu falo isso não é para criticar, eu não tenho nada de pessoal contra esse indivíduo, nem contra os antecessores deles. Eu falo isso para ver se abro os olhos das pessoas para escolher melhor seus representantes daqui para frente. Não continue dando tiro no pé como tem feito até agora. Com raras exceções, os nossos representantes, eles são horríveis em todos os sentidos. O cara pode ser um excelente capitão do exército, da marinha, da aeronáutica, mas para presidente não serve. Fácil de entender, né? Não serve. Não tem preparo, não tem competência, não tem humildade, não tem nada. E tá aí o desastre. 304 mil mortos e subindo. É isso. Mas se você gosta dele, continue votando, tá bom? Abraço. Tchau.